Então, continuando com as integrais de superfície escalar, agora nós vamos ver um caso quando a superfície não é dada parametrizada, né? Então, na verdade, a gente usa uma parametrização trivial, que é considerar as coordenadas x, y e z da parametrização, né? O x e o y variando no domínio, simplesmente x e y, e o z justamente a função dada pela superfície, né, em coordenadas normais, como a gente está acostumado anteriormente. Claro que esse xy pode ser usado as mesmas letras. Poderia usar o v, né, e ficaria u, v, mas aí meu u seria x, meu v seria y, e aí na coordenada z a gente colocaria g de uv. Na verdade, é só questão de trocar letras, né? Então, para a superfície, né, para a integral de superfície escalar, a gente tem que calcular a norma do vetor normal. Aqui, se a nossa superfície parametrizada é dada por xy, g de xy, a derivada parcial, ou vetor tangente em direção de x, né, em que y é constante, a derivada de x é 1, a derivada de y é 0, né, porque a gente está derivando em relação a x, então y é constante. E aqui, na terceira coordenada, a gente tem a derivada parcial de g em relação a x. Em relação a y, x é 0, a derivada de x é 0, a derivada de y é 1. E aí, na terceira coordenada, a gente tem a derivada parcial de g em relação a y. O vetor normal, né, naquele esquema aí JK, né, vai ser, se a gente pegar a coordenada i, vai ser menos a derivada, né, porque a diagonal principal aqui vai dar 0, então a componente em i vai ser menos a derivada parcial de g em relação a x. Em relação a j, vai ficar a derivada parcial de g em relação a y, mas no j, lembrando que troca de sinal, então menos derivada parcial de g em relação a y. E na componente k, vai ficar 1, né? Então, k, simplesmente. O que vai ser a norma desse vetor? Vai ser a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, a derivada parcial de g em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial de g em relação a y ao quadrado, mais 1. E aqui a notação é importantíssima. A gente não pode confundir isso com a derivada segunda, né, que não tem nada a ver. Tá? Então, ó, o vetor normal está aqui. A função f, aí a gente vai ter que continuar compondo a função f, né, que é de x, y, z, com a superfície parametrizada, que na verdade a diferença é que a gente considera o z a g de x e y, é essa composta. Então, a integral de superfície escalar de uma que não tem a parametrização dada no enunciado pode ser calculado direto por essa integral, né? Claro que a gente continua precisando do domínio, né? Isso, o domínio é o exemplo que vai dar. Né? A composta da f, que na verdade já vai ser a f de xy, e no lugar do z dessa f, a g de xy, né? Vezes a raiz quadrada da derivada parcial de g em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial de g em relação a y ao quadrado, mais 1 dx dy. Né? Porque não é mais u e v que a gente está usando, né? Mas é só troca de letras. Então, agora vamos fazer um exemplo de uma superfície escalar que não nos foi dada a parametrização. Então, ó, a função integrando, né, f de x, y, z é z menos x. E a superfície que não foi nos dada a parametrização é a g de xy igual a x mais y ao quadrado. E o d, né, como disse, né, tem que dar no enunciado do problema. Né, aqui está dizendo que o x varia de 0 a y, então a integral em x, né, o x tem que variar de 0 a y e o y varia de 0 a 1. Segundo essa variação, a integral interna, né, como o x está variando de 0 a y e y não é constante, então obrigatoriamente a gente tem que fazer a integral interna em dx e depois em dy. Então, a norma, né, que a gente pode calcular direto, né, a norma do vetor normal, né, é
a derivada parcial de g em relação a x, aqui eu não calculei, então vou calcular separadamente. A derivada de g em relação a x é 1. A derivada de g em relação a y é 2y. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 1. Então, 4y ao quadrado mais 2. E a composta da f com a g? Se a f é z menos x, z é o nosso g, que é x mais y ao quadrado. Então, ó, nosso z está aqui, menos x, o x vai anular, vai sobrar só o y ao quadrado. Então, vai ser integral de y ao quadrado, raiz de 4y ao quadrado mais 2, né? E a integral interna em dx de 0 a y e a integral externa em y de 0 a 1. Bom, em relação a x, ó, notem que aqui não tem x. Então, tudo isso é constante para a integral em x. Então, a integral de dx é x, que vai variar de 0 a y. E aí, nós teremos um y aqui multiplicando. Então, integral de 0 a 1 de y ao quadrado, raiz de 4y ao quadrado mais 2, vezes y. Então, aqui, nós temos, aqui, ó, considerando, né, uma troca de variável, né, para resolver essa integral, a gente considera 4y ao quadrado mais 2, a gente chama de t. E, por exemplo, o método efetivo de fazer esse tipo de integral, a gente não tem tempo de fazer em cálculo 1, mas a troca de variável funciona. Eu chamo t de 4y ao quadrado mais 2. Quem vai ser dt? Derivada de t, né, vai ser 8y, então dt é 8y dy. Aí é que tá, para substituir a variável em y, ó, eu preciso multiplicar por 8 para ter o dt. Então, aqui vai ficar raiz de t dt, mas como eu precisei multiplicar por 8, eu dividi para compensar. Só que, ó, temos ainda esse y ao quadrado. Agora, se 4y ao quadrado mais 2 é ty ao quadrado, vai ser justamente t menos 2 dividido por 4. E esse dividido por 4 a gente pode tirar da integral e juntar com 1/8, né? Aqui, na verdade, essa integral está resolvida assim, não minuciosamente, né? Tá pulando alguns passos, né? Então, ó, 1/4 sai da integral 1 sobre 32. Então, nós temos integral de t menos 2, raiz de t dt. Agora, se eu não quero, com essa troca de variável, se eu não quero depois ter que voltar na variável y, a gente pode mudar os limites de integração. Senão, a gente teria que resolver isso separado, voltar para y e substituir que a variação de y é 0,1. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar os limites de integração. Se y é 0, ó, se y for 0, quem vai ser t? 2. E se y for 1, aqui vai ficar 4 mais 2, vai ter 6. Então, para a gente não ter que voltar à variável y, a gente muda os limites de integração também, né? Então, o y igual a 0 vai ser o t igual a 2 e o y igual a 1 vai ser o t igual a 6. Agora, esta integral, ela é resolvida por formulário, mas antes a gente tem que multiplicar o t menos 2 pela raiz de t. Então, fica t raiz de t, ó, como eu disse que não resolvi tudo minuciosamente, ainda mais aquela parte que se remete à matemática básica. T raiz de t é t na 3 meios, porque raiz de t é não meio, né? Raiz de t equivale a expoente 1 meio, então fica 1, t na 1 vezes t na 1 meio, somando 3 meios. Então, t raiz de t é 3 na 3 meios. E menos 2 raiz de t, que é menos 2 na t na 1 meio. Né? Então, aqui, na verdade, ó, até cometi um erro, que aqui ó, já está a multiplicação e eu esqueci de apagar aqui ó, esse raiz de t. Né? Esse raiz de t já não tem mais, a gente já multiplicou. E aí fica a integral de x na n dx, né? Ou t na n dt. T na n mais 1 sobre n mais 1. Então, a integral de t na 3 meios é t na 5 meios dividido por 5 meios, que equivale a 2 quintos vezes t na 5 meios.
Integral de t ao meio é t ao meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, que é 3 meios. Então, t na 3 meios multiplicando 2 terços. Então, continhas à parte agora, é só substituir o t por 6 e depois subtrair o t por 2 e fazer todas as contas. Então, quer dizer que a partir daqui é só conta, né, que vocês podem jogar na calculadora e se tem aquela calculadora boa, a gente já chega na resposta. Eu não vou me alongar mais, né, em todos esses detalhes, porque na verdade é aritmética e aritmética é ensino fundamental e ensino fundamental é apenas matemática básica, né? Então, dúvida da matemática básica, compareça ao meu atendimento.